Bom, pessoal, estamos aqui para comentar algumas questões de física com vocês, da prova do Esquenta Enem, e dar algumas orientações para vocês tentarem fazer a melhor prova possível do Enem 2018. A orientação básica que nós temos para vocês é que vocês, inicialmente, façam as questões mais fáceis da prova, as de texto menor, as mais rápidas, para que você deixe as questões mais longas ou as mais difíceis para o final, para que no final você faça o melhor que você puder dessa prova. Vamos para a primeira questão selecionada aqui. A questão primeira que nós selecionamos é uma questão de dinâmica, que diz assim: um carro de corrida parte do repouso e atinge a velocidade de 180 km por hora após percorrer 120 metros em uma pista plana e horizontal. Considerando que a massa do carro é 720 kg, a força resultante que atuou sobre o carro durante essa aceleração foi igual a... Primeira coisa, você vai escrever os dados com as transformações de unidades corretas. A velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, 180 km por hora dá 50 metros por segundo. Você vai dividir por 3,6. Depois você vai achar a aceleração do veículo aplicando a equação de Torricelli. Você vai achar uma aceleração de 250 por 24 metros por segundo ao quadrado. Nós não fizemos a divisão porque ela não vai dar exata e não acumula erro para a próxima conta. A força resultante é massa vezes aceleração, que vai dar 7.500 newtons. Portanto, essa questão, alternativa, letra E. A segunda questão, nós escolhemos uma questão de ondulatória sobre reflexão de ondas. Para mapear o fundo do mar, utiliza-se um equipamento chamado sonar. Ele emite ondas sonoras em direção ao fundo do mar, onde são refletidas e retornam ao aparelho. A partir do intervalo de tempo entre a emissão e a recepção das ondas refletidas, a profundidade do mar é determinada. Veja bem, os dados que ele nos deu foram a frequência de 3 vezes 10 a 5 Hz, o comprimento de onda 5 vezes 10 a menos 3 metros e o tempo de 8 segundos, que é exatamente o tempo de ida e volta dessa onda. Primeiramente, calculamos a velocidade da onda utilizando a equação V igual a λf. Então, a velocidade da onda na água vai ser 1.500 metros por segundo. Depois, aplicamos a equação do movimento uniforme. Essa distância D é exatamente 2h, porque a onda vai no fundo e volta, percorre 2 vezes a profundidade. Então, aqui nós vamos calcular a profundidade, que vai dar 6.000 metros, portanto, alternativa D. A próxima questão que foi escolhida é uma questão de termologia, abordando o assunto gases. Um balão meteorológico foi lançado ao nível do mar, contendo o gás hélio a 27 graus Celsius. Ele subiu até atingir uma altura superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar, e a temperatura de menos 23 Celsius. Supondo que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é aproximadamente a razão entre o volume final sobre o volume inicial? Ou seja, VF sobre VI. Aqui, nós vamos colocar os dados e transformar as temperaturas em Kelvin. Então, 27 graus Celsius soma 273, 300 Kelvin. E menos 23 dá 250. Pressão final é 0,005 vezes P0, que é a inicial. Queremos V sobre V0. De acordo com a transformação gasosa, nós temos a equação PVT, P0, V0, T0. Nós vamos isolar o V sobre o V0, que é o que ele quer. Substituindo os dados nessa equação, vamos achar que o volume final sobre o inicial vai dar aproximadamente 167. 167, alternativa D de dado. Vamos à questão 4 de dinâmica de novo. Uma força de 20 newtons atua sobre um corpo, fazendo com que ele se movimente em uma direção horizontal e com que sua velocidade aumente
10 metros por segundo a cada 2 segundos. É possível concluir que a massa desse corpo vale? Veja bem, esse dado, que a velocidade aumenta de 10 metros por segundo em 2 segundos, ele está te dando ΔV num certo ΔT. Esse ΔV pelo ΔT vai te dar a aceleração do corpo, que é a variação da velocidade pelo tempo. Depois, de novo, força resultante igual a massa vezes aceleração, nós vamos achar que a massa é igual a 4 quilos. Então, você tem na letra B, 4 quilogramas, a resposta dessa questão. Vamos para a questão 5. A questão 5 é sobre eletrodinâmica. Durante uma feira de ciências, um estudante montou um circuito utilizando barras condutoras que, quando percorridas por corrente elétrica, emitem luz. Ele conectou as barras formando as letras da palavra física e ligou as letras com fios de resistência desprezível, conforme a figura. Muito bem. Ele quer saber o seguinte: testando seu experimento, o aluno ficou decepcionado quando ligou uma bateria no circuito conectando os pontos P e Q, pois viu que, dessa maneira, as únicas letras que ficaram completamente acesas foram. Vamos lá. A corrente aqui, ela vai percorrer um caminho fechado. Então, por exemplo, a corrente desce aqui, esse trecho aqui, ó, é um trecho aberto, não tem continuidade, então aqui não tem corrente. Aqui também a corrente não sobe, porque aqui não tem continuidade, então ela segue aqui. E assim por diante. A corrente aqui percorre a letra S completamente. Então a letra S vai aparecer. Aqui ela desce aqui. Então essa palavra aí, a letra I, vai aparecer também. Aqui, esse trecho que também não tem continuidade, não tem corrente. Então a corrente vai por aqui. E, finalmente, a letra A é totalmente percorrida por corrente. Então, as letras que vão aparecer, o S, o I e o A, portanto, alternativa A, nessa questão. A questão 6, sobre ondulatória. Uma onda estacionária é produzida em uma corda de comprimento 50 centímetros, como representado na figura a seguir. Se a velocidade da onda que percorre a corda é igual a 40 metros por segundo, é possível concluir que a frequência da onda é igual? Para começarmos a resolver essa questão, nós vamos desenhar essa onda estacionária, o outro modo da corda. Nós temos nessa formação 3 fusos. Nós podemos dividir aqui, como o comprimento da corda é de 50 centímetros, cada distância entre 2 nós consecutivos representa meio lambda. Então, nós teremos aqui o seguinte: o comprimento total da corda equivale a 3 meios lambda. Então, aqui, 3 meios lambdas, vamos concluir que o comprimento de onda vale 1/3 do metro. Depois, aplicamos V igual a lambda F. Como sabemos a velocidade, o lambda é 1/3, concluímos que a frequência vai dar 120 Hz, portanto, letra E. A questão 7, sobre dinâmica, aborda a segunda lei de Newton e o atrito. A figura abaixo mostra 2 caixas A e B unidas por um fio ideal, que passa por uma polia também ideal. Quando são abandonadas, elas começam a movimentar-se sem resistência do ar. A massa da caixa A é 6 kg e a da caixa B é 12. E o coeficiente de atrito cinético entre a caixa A e a superfície é 0,8. Sabendo que a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando o atrito entre o fio e a polia, a aceleração das caixas e a tração no fio têm intensidades respectivamente iguais a... Primeiramente, nós anotamos os dados: a massa do corpo A, a massa do corpo B, o coeficiente de atrito. Para aplicarmos
a segunda lei de Newton no conjunto, nós não representamos as forças internas, ou seja, para aplicar o conjunto, nós não colocamos a tração, colocamos as forças externas, o peso de B, peso de A normal de A e o FAT. Portanto, para você aplicar a segunda lei de Newton no conjunto, como essa força anula com essa, nós temos que a força motor aqui é o peso de B. E o FAT está contrariando o peso de B. Então, a força resultante vai ser o peso de B menos o FAT. Peso de B, perdão, aqui nós calculamos o peso de A, o peso de B, o FAT. E agora, a força resultante vai ser o peso de B menos o FAT. Quando aplicamos a segunda lei no conjunto, colocamos a massa do conjunto, MA mais MB. Então, o peso de B, só mostrando a figura aqui novamente, o peso de B atua para baixo, o FAT atua ao contrário. Então, a força resultante é o 120 menos 48, a massa dos dois corpos. Achamos a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, para aplicarmos a segunda lei de Newton em um corpo isolado, para achar a atração, nós escolhemos um dos dois, escolhemos o corpo B. O corpo B está aqui isolado, no corpo B tem o peso de B e a tração. E nós já sabemos que a aceleração é vertical para baixo. Então, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton somente no B. Quando aplicamos a segunda lei de Newton só num corpo, utilizamos a massa dele. Então, vai dar PB menos T igual a MB vezes A. Então, aqui nós concluímos que a tração vale 72 newtons. Portanto, 4 metros por segundo ao quadrado e 72 newtons. Alternativa D de dado. Em frente a essa questão 8, é uma questão de ótica, sobre espelhos planos. Em frente a um espelho plano, E, existe um ponto luminoso S e 3 observadores, O1, O2 e O3. Todos eles se encontram no mesmo plano. Qual ou quais observadores verão a imagem do ponto luminoso fornecido pelo espelho plano? Veja bem, nós temos um objeto e 3 observadores. Então, o que nós fazemos? Nós determinamos a imagem do ponto luminoso, que é o S', que é simétrico a S. Depois, nós ligamos o olho de cada observador na imagem do S. Se essa reta cruzar o espelho, é porque o observador verá a imagem. Se essa reta não cruzar o espelho, o observador não verá a imagem. Portanto, aqui, o observador O1 e O2 verão a imagem de S. Por quê? Porque a luz que sai de S bate no espelho para chegar no olho do S1, do O1 e do O2, coisa que não vai acontecer no O3. Então, portanto, aqui apenas os observadores O1 e O2 verão a imagem de S, letra D. A questão 9 é de dinâmica sobre trabalho realizado pela força-peso. Veja bem, o mesmo corpo submetido à força do campo gravitacional é levado da posição inicial para a posição final mais baixo de 3 maneiras possíveis. Apenas o da posição O1. Sendo W1, W2, W3, respectivamente, os trabalhos realizados pelas forças gravitacionais nas trajetórias, veja bem, o trabalho realizado pela força-peso depende apenas, não depende da trajetória, depende apenas do desnível entre o ponto inicial e final. O trabalho realizado pela força-peso vale mgh, o H é o desnível. O desnível dos 3 pontos são os mesmos, pelas 3 trajetórias são os mesmos, porque o início e o final são os mesmos. Portanto, não há diferença dos trabalhos W1, W2, W3. Vamos à questão 10 sobre termologia, sobre propagação de calor. Alguns estudantes resolveram analisar o meio pelo qual se daria a propagação do calor de alguns fenômenos do cotidiano. Essa análise permitiu aos jovens concluir que
Vamos analisar todas as alternativas. A letra A. As mãos dispostas sobre a chama de uma vela são aquecidas principalmente por condução térmica. Vamos lá. Essa afirmativa é falsa, porque as mãos são aquecidas por radiação térmica. Na letra B, o congelador normalmente se encontra na parte superior da geladeira para facilitar as trocas de calor por circulação de correntes de ar. Essa afirmação é verdadeira porque o ar mais frio é mais denso e o ar quente que fica embaixo da geladeira, menos denso. Então, o ar mais denso vai descer e o menos denso subir e vamos ter as correntes de convecção. Então, a letra B é a afirmativa verdadeira. Mas vamos analisar. As paredes espelhadas das garrafas térmicas têm a função de evitar trocas de calor por convecção. Falso. Evitam trocas de calor por radiação. Nos exaustores eólicos, o principal processo de troca de calor é a condução. Também é falsa. É a convecção. É a movimentação do ar. Letra E. O aquecedor solar tem como principal fonte de calor a energia solar, que se transmite à Terra por condução térmica, através das partículas do ar. A energia solar vem do Sol à Terra por radiação térmica e não condução. Portanto, a questão 10, alternativa B. Vamos à questão 11, a última questão selecionada aqui. Quando um feixe de luz branca passa por um prisma, ela emerge do lado oposto do prisma, exibindo um conjunto de luz de diversas cores. São infinitas cores, sendo 7 as principais, do vermelho ao violeta. Na figura a seguir estão representadas as cores azul, verde e vermelha, respectivamente. Qual o fenômeno físico responsável pela dispersão da luz branca ao atravessar o prisma? Gente, quando a luz branca entra no meio material, cada cor que compõe a luz branca vai ter uma velocidade diferente. Então, o índice de refração do prisma vai ser diferente para cada cor, o que vai causar desvios diferentes em cada cor. Então, o fenômeno da dispersão é devido à refração da luz ao entrar nesse prisma, por causa das diferentes velocidades de cada cor. Portanto, a letra E, refração, é a resposta dessa questão. Com isso, nós terminamos a nossa revisão com vocês e queríamos desejar novamente uma excelente prova para vocês e que Deus acompanhe vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Fala aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem? Como estamos preparados? Tranquilos, né? Pois conhecimento nós temos e vamos aproveitar para utilizá-lo agora, né? Meu nome é Gustavo Santana, área de Ciência da Natureza, Química. Vamos agora acertar alguns pontos, galera, para fazer essa prova de domingo, que eu tenho certeza que vocês vão sair bem. Beleza? Essa prova vai ser uma síntese de tudo que a gente já viu. Aqui a gente vai abordar algumas questões. Primeiramente, eu vou fazer algumas questões, depois o professor Leonardo vai apresentar mais algumas, para que a gente possa chegar na prova domingo completamente afiado e pronto para esse desafio que a gente vai superar. Tranquilo, galera? Então, bora lá. Eu selecionei aqui algumas questões. A primeira diz o seguinte: as propriedades físico-químicas das substâncias estão relacionadas diretamente com o tipo de ligação e organização entre os átomos que formam essa substância. Então vamos ver aqui, né? Organização, tipo de ligação. Vamos gravar essa informação, talvez vai ser importante. Reconhecendo o tipo de ligação existente entre determinados átomos, é possível prever as propriedades químicas da substância em questão. Assim como também é possível, por meio do reconhecimento das propriedades físico-químicas, reconhecer o tipo de ligação. Então aqui o texto está falando que pela propriedade eu reconheço a ligação entre os átomos. Considerando o que foi discutido anteriormente, observe a tabela a seguir que contém o resultado da análise das propriedades físicas de 5 substâncias. Galera,
esse é um exercício clássico de identificação de ligações. Para isso, a gente tem que ter em mente o quê? Aquela matéria que a gente já viu, de ligação iônica, covalente, metálica, as propriedades de cada uma. Beleza? Então, vamos embora. Com base no que foi apresentado para essa análise, com certeza a substância que apresenta ligações iônicas entre seus átomos é ligação iônica. Você pensa, meu Deus do céu, o que é isso? Calma, a gente vai ver agora. Ligação iônica, pequeno resuminho aí, ó. Quais são as principais propriedades? Primeiro, toda ligação iônica vai apresentar alto ponto de fusão e ebulição. Beleza? Outra propriedade. Toda substância iônica vai conduzir corrente elétrica quando tiver fundido. Fundido, estado físico líquido, derretido. Ou em solução aquosa, em água, certo? E, importante, é isolante no estado sólido. Por que isso é importante? Porque tem outras substâncias que também vão conduzir, por exemplo, os metais. Metal, ligação metálica, vai conduzir principalmente no estado sólido. Então, a gente sabendo essa diferenciação, eu consigo saber se o meu carinha é iônico ou não. Beleza? Não conduzir no estado sólido é iônico, probabilidade. Então, vamos embora. Olhando aqui o nosso exercício. Vamos olhar a amostra A, esse carinha aqui. Ponto de fusão, 811. Relativamente alto. Ponto de ebulição, 1413. Relativamente alto também. Condução de corrente elétrica no estado sólido, isolante. Opa, essa informação aqui é interessante, hein? Olha lá, isolante no estado sólido. Estou gostando. E no estado líquido, condutor. Mas peraí. Alto ponto de fusão e ebulição. Conduz no líquido, não conduz no sólido. Já descobri quem é meu composto iônico, uai. Então, resposta letra A. Certo? De a prova vai ser fácil. Mas vamos ver o resto, galera, porque foi muito rápido. Vamos ver o resto. A letra B. Ponto de fusão, 43. Já está meio baixo, hein? Eu não vou considerar. Ebulição, 182. Condução de estado sólido, isolante. Devido ao baixo ponto de fusão e ebulição, descarta. A letra C. Ponto de fusão, 1535. Alto. Ebulição, 2760. Alto. Condução de corrente elétrica no estado sólido, condutor. Ixi, espera aí. Por ter conduzido no estado sólido, esse carinha não pode fazer a nossa querida ligação iônica. Quem que ele vai fazer então? Ele vai estar na ligação metálica. Ligação metálica entre metais. Beleza? Não confundir com a banda de rock. A letra D. Ponto de fusão e ebulição. Os dois são altos. Condução de corrente elétrica no estado sólido. Isolante. Só que ela é isolante no líquido também. Se fosse iônico, ele conduziria no líquido. A letra amostra E, o ponto de fusão e ebulição já são baixos. Então a gente já descarta ela logo de cara. Então o nosso exercício aí, primeiro exercício, já fecha na letra A. Beleza? Exercício bem tranquilo. Próximo, questão 2. Algumas consequências da elevada emissão de SO2, dióxido de enxofre. A água de um lago em condições naturais tem um pH em torno de 66,5 e 7, podendo manter uma grande variedade de peixes, plantas e insetos, além de manter animais e aves que vivem no seu entorno e se alimentam do lago. O excesso de acidez na chuva pode provocar acidificação de lagos, principalmente aqueles de pequeno porte. O pH em torno de 5,5 já pode matar larvas, pequenas algas e insetos, prejudicando também os animais que dependem desses organismos para se alimentar. No caso de pH da água chegar a 4 e 4,5, já pode ocorrer a intoxicação da maioria das espécies de peixes e levá-los até a morte. Triste isso. A acidez da atmosfera não só afeta os seres vivos, como também pode danificar a superfície de monumentos históricos e edifícios feitos de mármore. Por causa da reação, por exemplo, com o ácido sulfúrico representada a seguir. Então nós temos aqui o mármore, que ele falou, ácido sulfúrico. Repara o seguinte, o mármore ele sofre um ataque do ácido sulfúrico, sendo consumido, formando então sulfato de cálcio, água e dióxido de carbono. Por isso que a chuva ácida vai atacar os monumentos, né? No caso aqui que ele especificou. Considerando que cada gota de chuva presente 2,5 vezes 10 a menos 8 mol de ácido
grife isso para mim fazendo favor. Cada gota, 2,5 vezes 10 a menos 8 mol de ácido. E que durante uma tempestade, um monumento histórico é atingido por 200 mil gotas dessa chuva, assim, vamos grifar também, durante uma tempestade, 200 mil gotas dessa chuva. Assim, quando o ácido presente nessa chuva reagir com o mármore do monumento histórico, a massa em gramas de CO2 será liberada para a atmosfera igual a... Então vamos lá. Galera, cálculo estequiométrico. Simples. Tenham certeza que na prova de vocês é uma questão que vai cair. É um conteúdo que a gente tem que saber para a nossa prova. Cálculo estequiométrico é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. A outra que no final do ano vai ter show do Roberto Carlos na televisão, mas isso não vem ao caso. Então, senhores, lembre-se disso. Cálculo estequiométrico é questão de prova, beleza? Não é complicado. Organizando as ideias, assim, igual eu mostrei para vocês, grifando tudo certinho, o exercício sai de boa. Então vamos lá. Primeiro, voltando aqui, ó, ele te deu a quantidade em mols de ácido de cada gota. Só que numa chuva não tem uma gota, tem 200 mil gotas. Então vamos calcular, né? Uma gota tem 2,5 vezes 10 a menos 8 mol de ácido sulfúrico. Como estão caindo 200 mil gotas, X. X é igual a 5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico total, que está caindo na minha chuva. Beleza? Feito isso e tendo a equação, a gente acha a massa de CO2, dióxido de carbono. Como? Pela reação eu tenho que 2 mols de ácido sulfúrico produzem 1 mol de CO2. 1 mol de CO2 tem 44 gramas de CO2, igual está aí. Mas eu não tenho 2 mols do ácido. Na minha chuva, quanto que eu tenho de mols? Esse valor aqui. 5 vezes 10 a menos 3 vai dar X. Fazendo uma matemática simples, meu X vai ser igual a 0,11 gramas de dióxido de carbono. 0,11 morre na letra A de abacaxi. Beleza? Questãozinha de cálculo estequiométrico clássica, bem tranquila. Organizando, lendo com calma, não vai ter erro. Então, vamos para mais uma. Mais uma de cálculo. O sulfato de alumínio é usado para o tratamento de água, tratamento de efluentes, limpeza de piscina, manufatura de papel, decantação de partículas mais densas que a água, por ação da gravidade e ajuste do pH da água. Normalmente é encontrado em forma de pó, mas também é possível vê-lo sob a forma líquida e é corrosivo. Um técnico pesou 3,42 gramas do composto em questão e preparou 200 ml de solução. Senhores, vamos grifar isso daí. Número a gente sai grifando. Então pesou 3,42 gramas do cidadão, preparou 200 ml de solução. Pode-se dizer que a concentração em mol por litro dessa solução é de... Então, senhores, o negócio é o seguinte. Primeiro, ele te deu a massa do meu sal, te deu o volume do sal. A gente pode começar descobrindo o número de mols do meu sal. Como que eu faço isso? Massa molar. 1 mol do sulfato de alumínio tem 242 gramas. Como que eu acho esse valor? Tabela periódica, vai ver o elemento lá, tem um número pequeno em cima, um maiorzinho embaixo, pega esse maior, faz um arredondamento e joga aqui. Alumínio você vai achar 27, enxofre 32, oxigênio 16. Multiplica pela quantidade de cada um, massa molar na veia. Só que o técnico não pesou 342 gramas de sulfato de alumínio. Ele pesou 3,42 gramas, que vai dar o número de mols igual a X. Fazendo uma matemática simples, X é igual a 0,01 mol do sulfato de alumínio. Aqui, galera, a gente nem precisaria fazer a regra de 3 por si só. Só eu olhar que daqui até aqui existe uma certa proporção. Eu dividi por 100. Então eu faria o mesmo do outro lado. Dividir por 100. Beleza?
Só uma diquinha para facilitar a nossa vida. Continuando. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Agora ele quer a concentração. A concentração em mol por litro relaciona o número de mols dos meus carinha pelo volume. Qual que é volume? Não, volume de 1 litro. Já matei minha regra de 3. Olha só. Quantos mols do sal eu tenho? Deixa eu mudar aqui para caneta. Eu tenho 0,01 mol de sulfato de alumínio. Está para o volume que te deu, 200 ml, 0,2 litros. Mas eu quero mol por litro em 1 litro, X. Fazendo uma continha, X igual a 0,05 mol por litro do ácido. Igualinho que nem está na letra C, de costela assada. Tranquilo? Depois da prova, hein? Antes não pode. Antes alimentação suave para chegar bem tranquilo na prova. Beleza? Vou perguntar para um amigo meu que está aqui. Você concorda, Léo? Tá vendo? Alimentação saudável. Vamos embora. Questão 4. Essa questão aqui é boa. Essa questão, senhores, vai ensinar a gente a mexer com o imprevisível que o Enem às vezes traz. Por exemplo, o que o Enem traz para a gente? Às vezes ele cria um contexto que você tem que ter algum pré-conhecimento, algo que você não veria na sala de aula, por exemplo. Pega uma matéria que você viu e aplica numa outra dinâmica. Olha o exercício aí. Um professor de química resolveu misturar suas duas paixões, química e rock, e criou uma tabela periódica com as principais bandas de rock que conhecia. Olha lá, misturou tabela periódica com música. Sabendo que essa tabela segue a mesma estrutura da tabela periódica normal, essa informação é importante. Quando ele fala mesma estrutura, significa dizer que vai estar organizado naquele mesmo esquema de família, período, grupos, que são famílias. Ao observarmos a tabela feita pelo professor, verificamos que, olha só que gracinha, galera, a tabela que a gente acha aí. Olha que bonitinha. Linda, né? Várias informações. Ele quer que a gente teste cada uma dessas alternativas aqui. Então, vamos lá. Pegando, a gente vai ter que pegar nosso conceito, tudo que a gente viu sobre tabela periódica e aplicar nessa nova tabela aqui, que dificulta. Na tabela periódica normal, a gente tem lá lítio, sódio, potássio, rubídio, césio na família 1. Aqui eu tenho Judas Priest, Motorhead, Slipknot, só bandas. Então vamos tentar casar os raciocínios. Pegar o que a gente viu na tabela normal e aplicar na nossa tabela do rock. Aqui na letra A, Judas Priest é a banda de maior raio atômico da tabela? Olhando, você tem que lembrar, meu Deus, como que o raio atômico aumenta. Só se lembrar que é da direita para a esquerda, de cima para baixo, numa tabela normal. Logo, quem tiver nessa região aqui, vai ter o maior raio. E quem está aí, olha só, justamente o Judas Priest. Então, já deu resposta. Olha, letra A. Acabou o exercício. Mas quando o exercício termina na letra A, não é legal. Vamos fazer ele todo para a gente drenar a maior parte de informação possível, beleza? Letra B. A ligação entre Led Zeppelin e Slipknot apresenta caráter predominantemente covalente. Onde está o Led Zeppelin? Procurando. Repara que o exercício foi legal, que ele te deu as siglas para você localizar aí. Led Zeppelin, senhores, está aqui, ó. Família 1 da nossa tabela. Slipknot está aqui. Aí você pensa, meu Deus, o que ele falou? Ah, ligação covalente. O que é ligação covalente? A gente passa aqui para você. Ligação covalente é a metal ligada a um metal. Beleza? Isso daqui, lembrando que isso aqui é uma generalização, tá? Existem outras formas que a gente pode definir uma ligação covalente. Mas essa daqui já nos serve muito bem. Então, senhores, voltando. Como que eu vou saber quem que é metal? Na tabela Biohazard, que representa o boro, é só você pegar e fazer uma escadinha aqui embaixo. Olhando, o Slipknot está na região dos ametais. O Led Zeppelin está na região do metal. Opa, peraí, acho que eu falei uma coisa errada aqui. Covalente não, senhores, nossa senhora. Eu empolguei.
Covalente não é metal com metal, não. São dois ametais. Pô, Leonardo, nem precisa me avisar, ô. Brincadeira, hein? Opa, calma aí que eu dei zoom. Aqui, não tem problema não, a gente vai lá. Volta. Pronto. Senhores, covalente. Vem caneta. Aí foi. É entre dois ametais. Foi mal. Pensei iônico aqui. Tô com aquele primeiro exercício ainda na cabeça. É emoção. Mas entre dois ametais. E olhando aqui na nossa tabela, eu tenho metal com metal. Isso não é covalente. Isso é iônica. Então, por isso, a letra B está falsa. Letra C. Comparando-se às bandas do sétimo período, podemos admitir que o Guns N' Roses apresenta maior eletronegatividade? Sétimo período. Vou colocar aqui a caneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, família em pé, período deitado. Sétimo período, essa linha aqui. Ele falou qual propriedade mesmo? Eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. Quanto mais eletronegativo ele for, maior vai ser a atração, consequentemente menor o raio. Nisso daí eu já concluo que a eletronegatividade ela cresce no sentido contrário do raio. E o raio a gente já viu. O raio, você olhando para a sua tabela assim frontal, você viu que ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Logo a eletronegatividade tem que ser o contrário, de baixo para cima, esquerda, direita. Logo, a eletronegatividade cresce nesse sentido aqui, senhores. Dessa forma, você fala, tá fácil, olha lá, ó. Guns N' Roses, tá na ponta aqui, é o elemento mais eletronegativo, certo? Mais ou menos. Ele tá na parte de gás nobre. E a eletronegatividade de gás nobre não se aplica, então vamos esquecer esse carinha, tá errado. Próximo. Alice Cooper e AC/DC apresentam algumas propriedades semelhantes. Dentre elas podemos destacar a alta reatividade. Onde está Alice Cooper? Está aqui. AC/DC está aqui. Ambos são gases nobres. Reatividade de gás nobre é baixa, muito baixa, então a gente ignora. E para finalizar, Sepultura e Stratovarius, por estarem na mesma família, apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Senhores, Sepultura está aqui. Stratovarius está do lado. Eles estão na mesma família? Não. Lembra que eu falei para vocês que essa linha aqui na horizontal é o período? Então eles estão no mesmo período, não na mesma família. Por isso que está errado. Então, a gente viu aqui, raio. Olhando para a tabela, o raio cresce da sua direita para a sua esquerda, de cima para baixo. A gente viu a eletronegatividade. Olhando para a tabela, cresce da sua esquerda para a direita, de baixo para cima, gás nobre está fora. Período são as linhas horizontais da tabela e família são as linhas verticais da tabela. Tranquilo? Senhores, elementos da mesma família que terão propriedades semelhantes. Então, se o exercício pedir para vocês quais elementos têm propriedades semelhantes, são elementos da mesma família. Está no mesmo período, só indica a mesma quantidade de níveis. O que, para o exercício, não vai ser muito útil no momento. Galera, me despeço de vocês. O professor Leonardo vai chegar aqui agora para terminar de passar algumas dicas. Tranquilidade, força, que a gente vai conseguir. Essa prova é nossa, beleza? Um grande abraço e boa prova para todos. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aulinha, então, de Química, né, na parte de Ciência da Natureza do Enem. Como vamos melhorar um pouquinho o nosso ambiente aí, tirar a cara feia do Santana aí, né, aquele monte de cabelo branco. Vou dar uma melhoradinha aqui, não que eu seja tão bonito assim. Minha mãe fala todo dia, eu acredito, tá? Mas não tem jeito não. Então nós vamos continuar aí, pessoal. Vou falar um pouquinho mais de Química Orgânica aqui, voltado mais para Química Orgânica, apesar de às vezes ter alguns exercícios também que pega da outra parte físico-química, certo?
Nós vamos começar com o exercício de radioatividade, tá? Um exercício que estava na prova que vocês fizeram do Esquenta Enem, beleza? Esse exercício diz o seguinte: uma equipe de cientistas alemães descobriu que aquela que já era a escultura de madeira mais antiga do mundo é, na verdade, ainda mais velha. Encontrada no século XIX no leste da Rússia, protegida por um arbusto de turfa, a estátua passou por um teste de carbono 14 em 1997. Em dezembro de 2015, foi realizado um novo teste nessa estátua e constatou-se que ainda existia nessa escultura 25% de carbono 14. Utilizando 5.730 anos como tempo de meia-vida do carbono 14, este artefato possui. Olha só, pessoal, então ele está fazendo uma datação de escultura, ou o mesmo modelo que a gente faz datação de fósseis. O que seria esse tempo de meia-vida? Então, desculpa. O que seria o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, ele nada mais é do que o tempo que uma amostra radioativa tem sua massa diminuída pela metade. O carbono 14 é um isótopo do carbono radioativo que vai decaindo ao longo dos anos. E aqui a gente vê que ele demora 5.730 anos para que sua massa seja decaída pela metade. Quando ele diz para nós que a escultura resta 25% de carbono 14, ele quer dizer o quê? Como a gente está trabalhando com porcentagem, o nosso início da porcentagem, qual que seria o inicial da escultura em porcentagem? Ela teria um início de 100%. Só que restam somente 25%. Mas a gente sabe que o tempo de meia-vida, que é representado pela letra P, então após passar o tempo de uma meia-vida, a massa cai pela metade, ou seja, ela vai para 50%. Como na escultura só resta 25%, eu vou precisar de mais uma meia-vida para chegar nos 25%. Ou seja, essa escultura ela teve decaimento de 2 meia-vidas do carbono 14. Se uma meia-vida equivale a 5.730 anos, o artefato chega a 25% após 2 meia-vidas, nós teremos aí, então um fóssil com uma idade, né, no caso a estátua, com uma idade de 11.460 anos. Certo? Cuidado que a meia-vida é aqui, ó. Não é aqui, ó. Às vezes o pessoal começa a contar aqui, ó, 1, 2, 3. Não é isso. Tá? A meia-vida é o tempo, ó, de 100 para 50 foi uma meia-vida. De 50 para 25 foi outra meia-vida. É assim que eu vou analisar esses exercícios. Então é um exercício de radioatividade. Já caiu no Enem esse tipo de exercício. No ano passado não caiu, pode ser que ele retorne, então, no Enem desse ano. Então vamos ficar atentos. Lembrando que radioatividade não envolve somente meia-vida. Na radioatividade também nós temos que ficar atentos com emissão de partícula alfa, emissão de partícula beta, tá? E dentre as teorias de radioatividade que pode aparecer aí. Tranquilo? Continuando aí, nós vamos agora a um exercício muito característico dos últimos Enems. Tá? Vem sendo recorrente nos últimos 3 vestibulares do Enem, que é exercício de reação orgânica. Só que é um pouco diferente, né? Diferente de todos os exercícios de reações orgânicas que a gente trabalha, o Enem anda adotando um modelo muito parecido com a FUVEST. Ele te dá a reação e pede para você repetir. Vamos lá o que diz esse exercício. Os alcenos e alcinos podem sofrer reações de oxidação, sendo que elas podem ocorrer de forma branda ou enérgica. Quando a reação de oxidação ocorrer de forma branda, ocorrerá a quebra somente das ligações π, com a adição de hidroxilas aos átomos de carbono, onde a ligação π se encontra. Quando um alcino se encontra em meio neutro ou levemente básico, usando o oxidante como permanganato de potássio, teremos a reação a seguir. Então, olha só, pessoal, vamos entender a reação. Primeiro, alcenos e alcinos. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, somente com ligação π, uma ligação dupla. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla. Então, ele mesmo já falou para nós que eu vou ter se eu tenho lá um meio neutro ou levemente básico, a gente sabe que ele vai ter uma oxidação branda. Ele vai ter somente quebra da ligação π. No caso aqui, nós temos o composto but2ino. Como é um alcino, ele tem 2 ligações π. Tendo 2 ligações π, o que vai acontecer em 2 ligações π? Ele vai ter que quebrar as 2 ligações π. Certo? Quando ele quebra a ligação π, olha lá, adição de hidroxila. Quebrei uma π aqui, eu quebro uma ligação π, eu vou adicionar 2 hidroxilas aqui, certo? Então eu quebro uma π aqui, eu vou adicionar uma hidroxila em cada carbono. Eu quebro outra π, eu vou adicionar uma hidroxila em cada carbono. Só que existe um problema, e o texto já nos vai ajudar, ó. Pelo fato de termos 2 hidroxilas, 2 radicais de hidroxila em um mesmo carbono, o composto sofrerá uma autodesidratação e teremos o seguinte:
não existem compostos orgânicos com duas hidroxilas no mesmo carbono. Quando o composto orgânico tem duas hidroxilas no mesmo átomo de carbono, ele é um composto instável e ele vai se autodesidratar, ocorre uma autodesidratação. Uma das hidroxilas perde OH, a outra perde hidrogênio e vai formar água, como ele já mostra aqui na reação. Olha lá, uma hidroxila com OH formando uma água, uma hidroxila com outro OH, uma hidroxila com outro hidrogênio formando outra água. A ligação dupla vai fazer a ligação que sobrou do OH, faz uma dupla no oxigênio. Nós tivemos aqui duas cetonas. Isso tudo o exercício já fez para nós. Ele já quebrou as ligações π, adicionou hidroxila, pegou as hidroxilas do mesmo carbono e desidratou elas, formando duas cetonas. Vamos ver agora o comando da questão. A questão nos traz o seguinte: quando essa mesma reação ocorrer com but-2-eno, teremos como produto final. Olha, aqui tem um problema. Tem uma pequena diferença do exemplo que ele nos deu. But-2-eno quer dizer que eu tenho ligação dupla, certo? Olha lá, 4 carbonos com a ligação dupla no carbono 2. Nesse caso, pessoal, eu só tenho uma ligação π para ser quebrada. Eu não tenho duas, como lá no exemplo dado no exercício, que era de um alcino. Aqui eu tenho um alceno. Quando eu quebrar essa ligação π, o que acontece? É adicionado uma hidroxila em cada um dos carbonos. Nesse caso aqui, vai ocorrer autodesidratação? Não. Por quê? A autodesidratação ocorre quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono. Aqui as hidroxilas estão em carbonos diferentes. Então elas não vão se desidratar. E esse será já o meu produto final, que vai receber o nome de butan 2,3-diol. But de 4 carbonos, certo? O AN de ligação simples, 2 e 3 a posição das hidroxilas, que eu chamo de diol. Ok? Então esse é o nosso exercício de reação orgânica. Fiquem muito atentos, prestem muita atenção, porque geralmente exercício de reações orgânicas no Enem, nos últimos 3 vestibulares, ele me dá um exemplo da reação que ele quer que eu repita. Não que seja fácil, mas eu tenho que entender essa reação. Certinho? Vamos continuar aí. Vamos para mais um exercício. Esse exercício diz o seguinte: a produção total de petróleo e gás natural da Petrobras em fevereiro foi de 2,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,59 milhões produzidos no Brasil e 99 mil no exterior. A produção total operada da companhia foi de 3,32 milhões, sendo 3,19 no Brasil. No país, a produção média de petróleo foi de 2,08 milhões de barris por dia, volume 1% inferior ao de janeiro, devido principalmente a ocorrências operacionais nas plataformas P18 e P20, que operam no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, e no FPSO, cidade de Angra dos Reis. Quando o petróleo é extraído, ele vem cheio de impurezas, como água, areia, argila e pedaços de rocha, que são então separados por meio de processos físicos, antes de o petróleo ser mandado para a refinaria. No processo de separação das impurezas do petróleo, podemos destacar. Pessoal, toma muito cuidado, hein? A gente, às vezes, quando fala de petróleo, já fica associado o quê? A destilação fracionada. Só que a destilação fracionada, ela serve para quê? Para separar as frações do petróleo. Eu vou pegar o meu petróleo bruto e vou transformar em todas as outras subunidades que eu consigo retirar do petróleo. Então, eu tiro lá gás natural, GLP, óleo diesel, gasolina, querosene, piche, dentre todos os outros. Aqui eu não quero separar as frações do petróleo. Eu quero separar as impurezas do petróleo. E ele fala para nós que o petróleo vem com o quê? Quem seriam essas impurezas? Água, areia, argila e rocha. Essas seriam as impurezas que estão juntas ali no petróleo. Quais serão esses métodos, então? Então, nós temos algumas alternativas, vamos lembrar um pouquinho aqui. Ó. Na letra A, trouxe filtração. A filtração seria uma separação de sólido mais líquido, não é isso? Será que eu vou conseguir fazer a separação do petróleo? Mas o petróleo é um líquido muito viscoso, não seria o mais ideal. Além do que, a alternativa fala que eu vou separar petróleo e água. Petróleo e água eu vou separar? Não. Por que eu não vou separar petróleo e água por filtração? Eu estou com o quê? 2 líquidos ali. Então, não vou conseguir fazer a filtração. Depois, ele traz a destilação simples para separar partículas sólidas e o petróleo. É para isso que eu vou usar a destilação simples? Não, a destilação simples eu vou utilizar para a separação de uma mistura homogênea. A mistura que eu tenho lá de partículas sólidas e petróleo não vai ser uma mistura homogênea. Não dá para usar a destilação simples. Certo? A destilação fracionada, em que serão separados o petróleo, a água e as partículas sólidas. Destilação fracionada, eu vou separar as frações do petróleo. Eu não vou retirar as impurezas desse petróleo.
Ele traz também como alternativa a decantação. A decantação eu faço para separação de líquidos immiscíveis, quando eu tenho um líquido polar e apolar. Seria suficiente para separar a água e o petróleo? Seria. Aí nós temos as alternativas. Então a filtração a gente já tinha comentado, a letra A não dá para fazer, a letra B nós já tínhamos comentado. A letra C, a destilação fracionada, em que serão separados petróleo, água e as partículas sólidas? Não. Lembra que a destilação fracionada é só para separar as frações do petróleo. A letra D, a decantação, em que serão separados o petróleo da água? Essa seria a nossa resposta. Eu posso usar a decantação, porque eles são líquidos immiscíveis. O petróleo é apolar, a água é polar, aí eu consigo separá-los através da decantação. E o último fala que a destilação fracionada, em que serão separadas todas as frações do petróleo. Galera, ela está certa a alternativa, mas não corresponde à resposta do nosso exercício, porque eu quero separar as impurezas do petróleo. A letra E não está trazendo alternativas para isso. Beleza? Então, exercício aí de separação de misturas associado ao petróleo. Tranquilo? Continuando aí. Mais um exercício. Os ácidos graxos possuem uma cadeia carbônica geralmente não ramificada e uma única carboxila, que confere à maioria dos lipídios a sua natureza oleosa e gordurosa, insolúvel em água. O comprimento da cadeia carbônica dos ácidos graxos pode variar de 4 a 36 átomos de carbono. Quanto maior a cadeia carbônica, mais insolúvel em água será o ácido graxo. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é importante, não para o nosso exercício, mas é importante a gente lembrar. Quanto maior a cadeia, mais insolúvel em água. Por quê? Cadeia carbônica tem caráter apolar. Se eu aumento o caráter apolar da minha molécula, ela fica mais insolúvel em água, que tem caráter polar. Continuando o texto, a longa cadeia pode ser totalmente saturada, ou seja, conter apenas ligações simples ou insaturadas com uma ou mais duplas ligações. Podem se classificar os ácidos graxos, dependendo do tipo de ligação, em ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Alguns ácidos graxos poliinsaturados possuem o que denominamos de configuração trans, que pode ser resultado da fermentação bacteriana anaeróbica, que ocorre em animais ruminantes ou no processo de hidrogenação, que solidifica os óleos líquidos para aumentar a vida da prateleira dos alimentos processados que contêm esses óleos. O ácido graxo, que possui todas as suas insaturações na configuração citada no texto, é. Então nós vamos lá. Configuração trans, pessoal, isso faz referência ao quê? Isomeria geométrica, certo? O que acontece na isomeria geométrica? Aqui nós temos as alternativas. A isomeria geométrica, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma ligação dupla entre carbonos, e no mesmo carbono eu preciso ter ligantes diferentes. Então eu preciso ter a dupla, e esses ligantes aqui, o A e o B, tem que ser A, tem que ser diferente de B, e vou pôr ligante D e E, D tem que ser diferente de E. A configuração trans é quando eu tenho o seguinte, eu vou traçar um plano imaginário no meio da dupla, quando os ligantes iguais estão em planos opostos, seria a minha configuração trans. Na configuração trans, A é igual a E. Ou então eu teria maior massa aqui, que eu também posso chamar de configuração trans, que também pode entrar no termo Z e E. Certo? Então, analisando esses compostos, eu tenho que ter a isomeria geométrica, tem que ter a ligação dupla entre carbonos, certo? Tenho que ter, no mesmo carbono, os ligantes diferentes, e tenho que ter ligantes iguais ou de maiores massas em planos opostos. Analisando o composto A, eu vejo que ele é um composto saturado. Ele só tem ligações simples entre carbonos, portanto, ele não tem isomeria geométrica. Quando eu analiso o composto B, tem uma insaturação. Mas quando eu traço o plano imaginário, eu percebo que as maiores massas estão no mesmo plano. O que seria que estava ligado aqui? Aqui estaria ligado os hidrogênios. As maiores massas em um mesmo plano me dá a configuração cis e não a trans. Quando eu pego a letra C, olha lá, eu vejo duas insaturações, mas eu percebo também que é cis, porque maior massa aqui e aqui, e na mesma coisa na outra dupla. Quando eu pego a letra D, quando eu traço os planos na dupla, eu percebo que todas as maiores massas estão nos mesmos planos. Sobrou a letra E. Olha lá, quando eu traço as duplas, eu percebo que as maiores massas desse carbono estão aqui e para cá, planos opostos. Maior massa aqui está do lado esquerdo e do lado direito. Então eu tenho maiores massas em planos opostos, configuração trans. Fazemos até um alerta para o nosso amigo Gustavo Santana anteriormente aqui para tomar cuidado com a gordura trans, que está ficando bem gordinha aí, é meio perigoso. Continuando,
Então nós temos a resposta na letra E. Continuando aí, mais um pequeno exercício aí, que diz o seguinte: o ácido benzoico é um composto orgânico branco, cristalino, solúvel em água e usado muito na medicina como fungicida. Por ser barato e facilmente disponível, sua síntese é muito utilizada em laboratórios para fins pedagógicos. Em um desses experimentos, ocorreu o derramamento desse composto na bancada de um laboratório de química. Levando em consideração somente a questão do ácido ser neutralizado por uma base, podemos afirmar que o composto orgânico ideal, ou seja, de maior basicidade escolhido para a neutralização deste composto na bancada do laboratório, seria. Então, olha só, eu derramei ácido benzoico na minha bancada, certo? Eu preciso neutralizar ele e eu tenho que fazer o que então? O ácido pode ser neutralizado por uma base. E no exercício eu quero aquele composto de maior basicidade. Na química orgânica, nós sabemos que compostos básicos são os compostos da classe funcional das aminas. Nesse caso aqui, nós temos algumas alternativas: etilamina, dietilamina, trimetilamina, fenilamina, todas aminas, enquanto a letra A é um composto inorgânico, que é a amônia, que também tem um caráter muito baixo de basicidade. A partir daí, nós podemos analisar o seguinte: olha só, galera, o que torna esses compostos básicos? Segundo a teoria de Bronson-Lowry, esses compostos são básicos devido à capacidade de atrair o H+. Quando eu venho na dietilamina, eu percebo o seguinte, ó, o N sendo mais eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele e forma nuvens eletrônicas. Então, isso em vermelho são as nuvens eletrônicas. Eu percebo que no primeiro composto eu tenho duas nuvens grandes e uma nuvem pequena do hidrogênio. Quando eu pego uma amina primária, eu tenho uma nuvem grande e duas nuvens pequenas. Quando eu pego uma amina terciária, eu tenho três nuvens grandes. Olha só, aparentemente aqui, quanto mais elétrons eu tivesse perto do N, mais fácil seria eu atrair o H+, que tem carga positiva. Só que a amina terciária, que tem maior nuvem eletrônica aqui, o caráter básico dela é muito baixo. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho aqui pouco espaço, e esse pouco espaço é chamado de impedimento. A letra fica uma beleza aqui. Estérico. Esse estérico aqui eu vou falar, hein? Isso torna ela de baixa basicidade. Ela tem uma dificuldade muito grande de atrair o H+, devido ao pouco espaço. Tornando, então, a amina secundária a mais básica delas todas, porque ela tem maior número de elétrons aqui para atrair esse H+. Dentre as alternativas, aquela que é a amina secundária, nada mais é do que a dietilamina. Então, pessoal, a resposta certa desse exercício acaba sendo o quê? Alternativa C, dietilamina, que é uma amina secundária. Aí vocês podem perguntar, mas essa amina aromática aqui? Essa amina aromática aqui, a basicidade dela é muito pequena, pessoal. Por quê? Nós sabemos que aqui dentro do nosso anel aromático existe uma coisinha chamada o quê? De ressonância, alternância entre as ligações π, não é isso? Esse par de elétron não ligante da amina, que seria aquele que atrairia o H+, ao invés de entrar no H+, o que ele faz? Ele vê a dança dessas ligações π aqui dentro, ele fala, vou entrar participar dessa bagunça aí também. E ao invés de atrair o H+, ele prefere fazer a ressonância junto com as ligações π que estão lá dentro do aromático. Sendo assim, ele tem uma basicidade muito baixa, ele não gosta de atrair muito H+, certo? Nós vamos para o último exercício, que é um exercício importante, que é um exercício de identificação de função orgânica, tá? Geralmente cai em todas as provas, assim como o Gustavo Santana falou de cálculo estequiométrico, quase todas as provas do Enem trouxeram identificação de função. Então vamos lá. Uma dica que eu já vou dar e já vou usar aqui também para a gente ganhar tempo. Galera, esse texto aqui, na maioria das vezes, quando tem um composto orgânico, não vai servir para muita coisa não. Ele vai contar um pouquinho a história dos compostos. Mas olha só o comando da questão que é o mais importante. A função orgânica comum a essas duas vitaminas do complexo B é. Então nem vou ler aquele texto lá. Vou analisar as funções. O que eu encontro aqui, ó? Nesse caso aqui, olha só, dupla ON. Eu posso utilizar esse dupla ON para os dois lados aqui. Que função que eu tenho dupla O e N? Eu tenho uma amida. Certo? Aqui, ó, nossa, eu troquei um oxigênio por enxofre. São os tiocompostos. Se fosse COC, seria um éter. Como é CSC, eu tenho um tioéter. E aqui eu tenho o quê? Isso daqui
É a mesma coisa que eu encontrar o quê? C dupla O, OH, que função que eu tenho aqui? Um ácido carboxílico. Certo? Quando eu pego a niacina, opa, o que eu encontro aqui? Também, ó, um ácido carboxílico. Ele quer a função orgânica comum às duas vitaminas. Então, a função que eu tenho comum, beleza, vai trazer tudo de novo, seria o ácido carboxílico. Tudo bem ou não? Para encerrar, galera, eu só queria deixar uma dica, então. Todo exercício de identificar a função, tomem cuidado. Olha só, viu isso daqui, ó? Cuidado. Ah, é cetona? Depende. Se aqui tem um hidrogênio, o que é isso daqui? Aldeído. Ah, se aqui do lado tem carbono, aqui do lado tem carbono, opa, aí sim é uma cetona. Ah, mas se tem C dupla O, aqui tem O e cadeia carbônica para cá, opa, o que é isso aqui? É um éster. Ah, mas aqui tem um C dupla O também, só que aqui é N. Então toma cuidado, isso aqui é o quê? Amida. Então toma cuidado com esse C dupla O por aí, certo? Assim como toma cuidado com os OHs. OH em carbono saturado, álcool. Se eu tenho OH, peraí, deixa eu apagar aquele. Se eu tenho um OH aqui e um carbono insaturado, eu já tenho um enol. Dando uma separada aqui. Tem mais uma função com H, que é quando eu tenho o quê? Se eu tenho OH ligado a um composto, não, vai ser difícil fazer um aromático bonitinho aqui. Vamos tentar. Se eu tenho OH ligado a um composto aromático, que função que é essa? Fenol. Toma cuidado com essas funções aí, galera. Esses exercícios são muito comuns de cair. Tranquilo? Então aqui ficaram algumas dicas de química para a prova do Enem. Façam com calma, com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que vocês têm todas as condições para acertarem todas as 15 questões, eu espero que caiam de química nesse vestibular aí. Tá? Fiquem tranquilos. A única dica que nós damos para a prova é o seguinte: tá um exercício muito difícil, pula ele, não fica quebrando a cabeça no exercício não. Vai para os demais exercícios. Assim que possível você volta nele. Mas a tranquilidade também, assim como o conhecimento que vocês adquiriram até agora, é muitíssimo importante. Então tenham uma excelente prova domingo. Nós desejamos aqui, estamos torcendo muito por vocês. E qualquer coisa que precisar, vocês sabem que pode mandar lá nas nossas aulas online de toda semana. A gente está aí para ajudar vocês no que for possível para vocês saírem muito bem. Um grande abraço de toda a equipe de Química e de toda a equipe de Ciências da Natureza e uma excelente prova para vocês. Até mais, galera. Bom dia, estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade ao nosso Esquenta Enem, hoje com as ciências da natureza, especificamente com biologia, onde vamos resolver as questões do simulado que vocês fizeram e fazermos vários comentários, lembretes de coisas que sejam importantes para você nessa jornada do Enem. Então vamos começar com as nossas questões, hein? A primeira questão que nós temos, que vai envolver bastante coisa e que pode estar bem relacionada para o Enem, porque envolve saúde, né? E saúde sempre é foco principal para o Enem. O Dia Mundial do Leite. Bebida é rica em vitaminas e faz muito bem para a saúde. O leite é rico em vitaminas. Olha que já está colocando quais são as vitaminas. Temos aí vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Lembrando que as lipossolúveis correspondem a, D, E e K, aquelas que são solúveis em lipídios. E olha alguma delas aqui, ó. A verdade, a D e a E. Faltou apenas aqui a vitamina K. Lembrando que a falta de vitamina A, ela pode levar a dois grandes problemas: a cegueira noturna e a xeroftalmia. Cegueira noturna, que também é chamada de hemeralopia, e a xeroftalmia, que representa o olho seco, propriamente dito.
Ele vai perguntar aqui, nós vamos ler toda a parte da questão, mas ele vai perguntar que o consumo de leite e seus derivados em quantidades ideais não seria suficiente para evitar quais problemas. Se você consome vitamina A, você já tem a possibilidade de evitar a cegueira noturna. Se você consome vitamina D, a vitamina D tem relação com a formação dos ossos, especificamente a carência dela leva ao raquitismo. Então você também vai se prevenir do raquitismo. A vitamina E é uma vitamina mais antioxidante, não tem uma ligação tão direta com vários processos. A vitamina K não está aqui, ela estaria relacionada a hemorragias. Aí você fala, então provavelmente será hemorragia. Não, continue a leitura do enunciado. O leite ainda é rico em proteínas, minerais como cálcio. Cálcio que também está relacionado à formação dos ossos, à coagulação sanguínea. Então, quando tem cálcio, você evita que haja hemorragias. Consequentemente, você tem a coagulação propriamente dita. E o cálcio ainda participa da contração muscular. Outra vitamina que nós temos aqui, ainda temos, aliás, nos sais minerais, fósforo, que está relacionado com a formação do ATP, com formação óssea também. Potássio, que junto com sódio faz a condução do impulso nervoso. Lembra que tem muito potássio dentro da célula, mais sódio fora da célula. Sódio e potássio estão relacionados diretamente com o mecanismo de condução do impulso nervoso, principalmente com os fenômenos de despolarização e repolarização. Não pode esquecer, tem a ver lá com a parte de sistema nervoso. E aí vale a pena, ó, na despolarização, a palavra dezena, que a gente fala nas aulas. Dezena, que significa D de despolarização, o EN de entrada e o Na de sódio. E tem a palavra ressaca, escrita de forma errada, só para você gravar. Não pode escrever a palavra ressaca errada no português na redação. Ressaca que vai representar o re de repolarização, o sa de saída e o K de potássio. Só para a gente relembrar aqui. Tem o magnésio que para nós tem muita ligação com a formação do ribossomo. O ribossomo que tem duas subunidades, uma maior e uma menor. Ribossomo que está relacionado à síntese proteica. E a união do ribossomo, a união das duas subunidades, é feita exatamente pelo magnésio. Dentro das vitaminas ainda, tem aqui ó, a B12 e a B6 que ainda são importantes, mas principalmente a B12. A B12, que é a vitamina que está relacionada com a formação das hemácias. E a carência de vitamina B12 leva à anemia perniciosa. Então, descartamos mais um problema que não estará relacionado se você realmente ingerir a quantidade adequada de leite. A vitamina B12, ela só é absorvida no nosso intestino com a presença de um fator chamado fator intrínseco. Esse fator intrínseco é o fator produzido no estômago. Então, não se esqueça para questões do Enem. O Enem, que faz relações gerais de temas que estão sendo muito abordados, nós estamos na era da obesidade. E na era da obesidade, faz-se muitas cirurgias bariátricas. E na cirurgia da bariátrica tem uma redução do tamanho do estômago. Ao reduzir o estômago, você reduz fatores que são produzidos no estômago, como o fator intrínseco. Então, pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm grandes riscos de ter esse probleminha que nós colocamos aqui na letra E, a anemia perniciosa. Finalizando a questão, a única coisa que não tem aqui relacionada ao leite é o iodo. Iodo, que é um sal mineral que tem a ver com a formação dos hormônios tireoidianos. Consequentemente, se você não tem a formação adequada dos hormônios tireoidianos, temos aí a nossa resposta, a carência de iodo, levando a um problema chamado de hipotireoidismo, que pode levar à formação do bócio, o papo. Lembra aqui na região do pescoço, a tireoide é uma glândula que está aqui no pescoço, nos homens bem abaixo do gogó. E aí vai crescer aqui essa glândula, por falta especificamente do hormônio, ela tendo que trabalhar mais para tentar produzir o hormônio, mas sem o substrato do hormônio, ela não consegue especificamente fazer a produção adequada. Lembrando que o hipotireoidismo, você tem um metabolismo baixo, um metabolismo que faz com que você fique sonolento, com depressão, com ganho de peso, né, com a pele mais seca, com as unhas quebradiças.
Lembrar ainda do hipotireoidismo congênito, aquele hipotireoidismo que a pessoa nasce com o hipotireoidismo. E quando você tem o hipotireoidismo congênito, ele pode ser detectado no teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, que inclusive o governo dá o teste do pezinho, que está aí nos postinhos de saúde, nas UPAs, você tem que fazer, e mesmo que ele não seja o teste do pezinho completo, ele tem a presença ou a detecção especificamente do hipotireoidismo congênito, também chamado de cretinismo, que pode levar ao retardo mental se não for detectado e tratado adequadamente, certo? Vamos para a nossa próxima questão. Então aqui deu para a gente fazer um apanhado geral de muita coisa, inclusive do próprio leite, aproveitando aqui, o leite que tem lactose, que é um disacarídeo. E lembra que leite, a produção e ejeção do leite estão relacionadas com dois hormônios. A produção do leite com a prolactina. Pró de produção, lactina de leite. Hormônio produzido pela glândula hipófise, pela hipófise anterior. E a ejeção do leite, ou seja, a sua liberação, é feita pela ocitocina. Ocitocina, que representa um hormônio que é produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Ocitocina, que também é conhecida como hormônio do parto, porque ela faz as contrações uterinas para o momento do parto. E também é a grande responsável pela cólica menstrual da mulher, uma vez que ela faz a contração do útero para expulsar o endométrio que está dentro desse útero a cada ciclo menstrual, né? Então vamos para a próxima questão. Na nossa próxima questão, você tem uma imagem que mostra uma célula ao microscópio eletrônico. Observem que essa célula tem, antes de tudo, ela tem aqui especificamente uma parede celular. E se ela tem parede celular, primeira coisa, eu só posso pensar em 3 células que vão ter parede celular. Quais são as 3 células que podem ter parede celular? Célula de bactéria, que é uma célula procarionte, célula de fungo e célula vegetal. Célula de fungo e célula vegetal são células eucariontes. Como que eu vou saber agora aqui se ela é procarionte ou eucarionte? Você está vendo aqui a presença do núcleo e de um núcleo delimitado por uma membrana. Então, consequentemente, você está diante de uma célula eucarionte. Então, isso não é bactéria. Ou é fungo ou é vegetal. Continuamos observando aqui as características. Observe que tem cloroplasto. Se tem cloroplasto, não pode ser fungo, porque fungo é um ser heterótrofo por absorção. Lembra que fungo tem digestão extracorpórea. E aí ele consegue lançar suas enzimas digestivas para fora, digere o alimento, e ao digerir o alimento, depois ele absorve esse alimento. Por isso, heterótrofo por absorção. Quem tem cloroplasto é vegetal. Então você está diante de uma célula vegetal. Para finalizar ainda uma outra estrutura da célula vegetal, aqui está o vacúolo, que ocupa a maior parte do citoplasma da célula vegetal. Vacúolo, que nos vegetais é principalmente o vacúolo de suco celular, porque existem vacúolos nas células animais. Só que os vacúolos das células animais não são de suco celular, aqueles que fazem controle especificamente de entrada e saída de água, certo? Bom, as outras estruturas que estão aqui seriam estruturas que podem aparecer tanto em célula animal quanto vegetal. Ó, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, que tem 2 coisas bem importantes na sua função. Formação do acrossomo, lembra do acrossomo lá no espermatozoide? Você tem o espermatozoide tem uma cabeça, onde está o núcleo, e aí aqui em cima na cabeça tem um chapeuzinho. Esse chapeuzinho aqui recebe o nome de acrossomo. Ele contém várias enzimas digestivas que vão perfurar os envoltórios do óvulo no momento da fecundação. A peça intermediária, ó, aqui a peça intermediária, ela tem mitocôndria. Mitocôndria que também está representada aqui no nosso desenho. Para que serve a nossa mitocôndria? Para fazer respiração celular e, consequentemente, produzir energia na forma de ATP para que a gente consiga fazer os nossos processos metabólicos como um todo. E aqui o nosso flagelo, que é para locomoção, uma estrutura que vem do nosso citoesqueleto, certo? Então aqui já tem todas as estruturas. Vamos ver o que pergunta a questão. É possível concluir que se trata de uma célula vegetal, nós já vimos, e não de uma célula animal. Quais as estruturas que caracterizam a célula vegetal? Já colocamos ali agora mesmo. Parede celular, que no caso dos vegetais é celulósica, e no caso dos fungos, que a gente falou agora mesmo de fungo, no caso de fungo a parede celular é de quitina,
E no caso das bactérias ainda, é mucopolissacarídeos, glicosaminoglicanos envolvidos. O composto já é completamente diferente. Cloroplasto, que faz fotossíntese. Poderia falar só de plastos, porque plastos, de uma forma geral, também são encontrados somente em células vegetais. E o vacúolo, que a gente já havia feito o comentário. Então, uma boa revisão em relação às células animais e células vegetais na sua constituição. Lembra que mitocôndria tem tanto em célula animal, ó, mitocôndria, tanto em animal quanto vegetal. É muito comum as pessoas errarem pensando que mitocôndria é de animal, cloroplasto é de vegetal. Não é. Mitocôndria tem tanto em animal quanto vegetal. Vegetal, as estruturas mais importantes cobradas pelos vestibulares estão esquematizadas e colocadas na questão. Né? Questão simples, acertariam com certeza. Né? Vamos para uma próxima questão que também vai falar de fungo e vai nos permitir relembrar algumas coisas. O levedo é um organismo anaeróbico facultativo, lembrando que anaeróbico facultativo é aquele que vive tanto na presença do O2 quanto na ausência do O2. Então ele gosta de viver tanto na presença quanto na ausência. Para ele vive de qualquer maneira. E, consequentemente, consegue quebrar a molécula de glicose, tanto na presença quanto na ausência de O2. Já está escrito até na própria questão. Sendo que, em uma dessas condições, ele produz álcool como um dos produtos finais. Quando ele produz o álcool como produto final, você está diante de uma fermentação, que é chamada de fermentação alcoólica. E na fermentação alcoólica, você tem a glicose sendo quebrada em álcool etílico mais CO2 mais ATP, mais a energia da célula. Então, você consegue quebrar a glicose na ausência de O2 nesses três compostos. Com o intuito de produzir vinho, foram feitos os seguintes experimentos. Olha o primeiro. Água mais levedo e frasco destampado. Adianta ter levedo, ou levedo aqui considerado, se você não tem o substrato para o levedo quebrar. Se você não tem a glicose para ele quebrar, não adianta nada. Não adianta frasco estar aberto ou frasco estar fechado. Não tem substrato nenhum para ele quebrar. Então, nesse frasco 1, a gente não vai ter observação de nada. Ainda mais se nós estamos falando de produção especificamente do vinho. Olha o frasco 2. Novamente, só tem água. Se só tem água, não tem o substrato, então ele também não serve para nada. O terceiro e o quarto, que são frascos para você raciocinar um pouquinho. O terceiro tem sumo de uvas frescas, ó, as uvas frescas, que vão ter o substrato, o carboidrato, para ser quebrado na presença do levedo, certo? Só que aqui está destampado. E se está destampado, qual o gás que vai entrar? O2, né? E se entra O2, obviamente, ele vai fazer que tipo de respiração? Aeróbica. Ele prefere fazer a respiração aeróbica, já que ele vai produzir muito mais energia, né? Já no frasco número 4, está tampado. Você tem as mesmas uvas frescas, você tem o mesmo substrato para a realização do processo metabólico, mas está tampado. Se está tampado, não entra O2. Se não entra O2, obrigatoriamente ele vai fazer respiração anaeróbica, especificamente a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica que nós falamos que vai produzir esse álcool, ou seja, o álcool etílico, que vai ser importante para a fabricação do vinho que está na questão, né? Então aí, ó, vem exatamente a pergunta: em qual ou quais frascos você vai obter o vinho? Falamos agora, você vai obter o vinho apenas no frasco de número 4. Vale a pena que você lembrar que não existe apenas fermentação alcoólica, existe ainda a fermentação lática, só que a fermentação lática, na presença de glicose, na ausência de O2, nós produziremos apenas o lactato, também chamado de ácido lático. E o lactato, e lógico a energia, o ATP. O lactato, especificamente, ele vai conseguir ser produzido, e ao ser produzido, ele vai produzir a cãibra no indivíduo, né? A cãibra, especificamente, que vai queimar a fibra muscular. E a pessoa sentir aquela dor típica da cãibra. Então, quando a gente tem cãibra, é porque a nossa musculatura esquelética, a nossa musculatura estriada esquelética, ela está sofrendo um processo de fermentação lática. Está faltando oxigênio para essa fibra muscular. Como está faltando oxigênio
oxigênio para ela, ela não consegue fazer respiração aeróbica e faz a respiração anaeróbica com uma fermentação. As duas fermentações importantes são essas. E quando você tem respiração aeróbica, lembra que a respiração aeróbica tem 3 etapas. Vamos só escrever aqui para a gente lembrar. Ó. Nós temos a etapa da glicólise, nós temos a etapa do ciclo de Krebs e nós temos ainda a etapa da cadeia respiratória. Então, você tem 3 etapas quando você está diante de uma respiração aeróbica, na presença de oxigênio. A glicólise acontece no hialoplasma, ou seja, no citoplasma. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, então é dentro da mitocôndria. E a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Lembra que a mitocôndria é uma organela com membrana dupla, o interior dela basicamente é a matriz, e essa membrana mais interna faz pequenas dobras, né? Essas pequenas dobras aqui internas da membrana que são as cristas mitocondriais. E aqui dentro você tem especificamente a matriz mitocondrial propriamente dita. Respiração aeróbica, que no final tem 38 ATPs como saldo energético, diferente da anaeróbica, que só tem 2 ATPs. Deu para a gente relembrar aí também bastante coisa, né? Vamos para a próxima questão. Um dos primeiros empregos de um isótopo marcado em pesquisa biológica ajudou os pesquisadores a compreenderem o processo de fotossíntese. Nesse experimento, 2 grupos de plantas verdes foram preparadas para realizar a fotossíntese. As plantas do primeiro grupo foram supridas com água contendo um isótopo de oxigênio O18 e também com dióxido de carbono contendo o oxigênio O16. As plantas do segundo grupo só teve o CO2 marcado com O18 e água com O16. Quando o gás oxigênio de cada grupo foi coletado e analisado, constatou-se que o O2 contendo O18 era produzido pelas plantas que receberam água com O18, mas não das plantas submetidas com CO2 marcado, mostrando claramente de onde vem o oxigênio. Não está falando que o O2, que o O18 está vindo daquelas que receberam a água marcada com O18, mostrando especificamente onde vai, ou de onde vai originar o oxigênio no processo de fotossíntese. Vamos continuar aqui, ó. Mostrou aqui os 2 experimentos. Experimentos favoreceram a compreensão da fotossíntese porque permitiram identificar. Lembra que fotossíntese ela usa CO2, água e luz. Para produzir o quê? Para produzir glicose e O2. Né? De onde vai vir a glicose? A glicose vem do CO2. De onde vai vir o O2? Da água. A água vai produzir o O2. E é por isso mesmo que a questão mostra para você que a origem do gás oxigênio durante o processo veio da água. Lembra que fotossíntese tem 2 fases. Fase de claro, também chamada de fase fotoquímica, e fase de escuro, que é chamada de fase química. A fase de claro acontece nas lamelas, nos tilacoides, no grano, grana. Já a fase de escuro acontece no estroma. É fácil de você lembrar. Escuro, estroma. Tudo dentro do cloroplasto como um todo. Né? O processo de fotossíntese, que é um processo inverso ao processo de respiração. Né? Lembra que na presença da luz, o processo de respiração é constante. E aí você lembra daquele gráfico da intensidade da luz pelo tempo. Né? E o gráfico da intensidade pela luz pelo tempo, você vê especificamente que você tem aqui um processo que independe de luz, que é o processo de respiração. E você tem um processo que, à medida que vai aumentando a intensidade luminosa, vai aumentando o processo, que é o processo de fotossíntese, certo? Esses 2 processos, na verdade, têm um determinado momento em que eles se encontram. Esse momento que eles se encontram é chamado de ponto de compensação fótico ou fotótico. O ponto de compensação fótico é onde a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração se igualam. Ou seja, tudo que é produzido também é consumido.
né? A gente fala muito que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas na verdade a maior parte o pulmão do mundo na verdade é o fitoplâncton, né? Ser considerado, aquelas algas principalmente que pertencem ao fitoplâncton, e a Amazônia a gente fala muito que a maior parte das plantas estão exatamente vivendo no ponto de compensação fótico, né? Produção e consumo sendo basicamente equilibrados, né? Específico nesse ponto que nós comentamos aqui na questão, né? Então sempre tem que saber e lembrar. Planta que viveu acima do ponto de compensação fótico faz mais fotossíntese do que respiração. Se está abaixo do ponto de compensação fótico, faz mais respiração do que fotossíntese. Viver abaixo do ponto de compensação fótico é consumir mais do que produzir. Vai ficar com saldo negativo, não consegue crescer. Planta que fica acima do ponto de compensação fótico tem saldo positivo. Se tem saldo positivo, consequentemente, tem a possibilidade de crescer mais, né, desenvolver mais. O ideal, claro, para a planta é ficar mais acima do ponto de compensação fótico. Criar aí, digamos, uma poupança, né, um armazenamento como um todo. Próxima questão. Tem uma tirinha, né, e fala: descobri que sou vegetariano. Legal. Mas eu como vegetais que foram transformados em gazelas. Bom. E aí ela tem que correr, obviamente, porque ele vai comê-la, né? Então, basicamente, o que ele está querendo mostrar? Um processo de cadeia alimentar, né? Antes da gente ler aqui específico, mas ele está querendo mostrar um processo de cadeia alimentar. O leão está falando que ele come vegetais, ele virou vegetariano. Mas ele também come a própria gazela que está aqui, que comeu o vegetal. Ou seja, ou o leão come o vegetal e, consequentemente, ele é um consumidor primário, ou ele é um consumidor secundário, porque ele deixou a gazela comer o vegetal e ele comeu a gazela. Então, ele é um consumidor secundário, né? Sobre o ponto de vista biológico, a transformação dos vegetais, que são os produtores, em gazelas, que são os herbívoros, faz referência ao conceito de teoria celular. Não tem nada a ver. Teoria celular proposta por Schleiden, Chivan e Virchow fala que todo organismo é formado por célula e toda célula provém de outra pré-existente, né? Não tem nada a ver com isso. Seleção natural é selecionar os mais aptos, e selecionar os mais aptos tem a ver com a teoria de Darwin. Lembra que Darwin e Lamarck se contradiziam. Lamarck falava que o organismo, os indivíduos são modificados pelo meio. O meio transforma os indivíduos, modifica os indivíduos. É a lei do uso e desuso. E isso é passado para os filhos. O que você usa, desenvolve e passa para os seus filhos. O que você não usa, atrofia e passa para os seus descendentes. Isso é segundo Lamarck. Era o caso da girafa, do aumento do pescoço da girafa, explicado por ele dessa maneira. Já o Darwin fala de seleção natural. Na seleção natural, a gente fala que tem indivíduos diferentes, existe uma variabilidade, e os indivíduos mais aptos àquele ambiente vão ser selecionados. Eles vão sobreviver, eles estão mais adaptados àquelas condições. E tem a teoria do neodarwinismo, que fala... que é a própria teoria de Darwin, só que tenta explicar de onde vem a variabilidade. A variabilidade vem de duas situações. Quais são as duas situações? Mutações, que podem acontecer ao acaso, e além das mutações, você ainda tem a recombinação genética, vinda principalmente de reprodução sexuada e de crossing over, que acontece lá na meiose, aquelas recombinações genéticas que acontecem na meiose. Ancestral comum, não. Lembra que quando os indivíduos vêm de um ancestral comum e vão migrando para regiões diferentes, nós vamos estar falando do processo de irradiação adaptativa. Não tem nenhuma ligação. Sucessão ecológica, um ambiente que foi destruído, aquele ambiente que estava destruído vai ser novamente ocupado por outros seres e você tem a sucessão ecológica propriamente dita. Então, sobrou para nós fluxo de matéria e energia, né? O fluxo de matéria aí, que tem um fluxo de matéria cíclico de uma forma geral, e a energia que vai sendo um fluxo unidirecional e decrescente. Vai passando em torno de 10% da energia em cada nível trófico que vai se procedendo, né? Mais uma questão aqui. A perda da variabilidade genética reduz a habilidade das populações de se adaptarem em resposta às mudanças ambientais, potencial evolutivo. Por exemplo, se alguma mudança ambiental drástica ocorrer, a população com maior diversidade genética apresentará maior chance de possuir pelo menos alguns indivíduos com uma característica genética que lhes permite viver em tais condições. Ó, tudo está falando aqui, ó, que
perda de variabilidade genética é quem vai, de uma certa forma, reduzir as populações, reduzir a possibilidade da população de se adaptar. Temos aqui 5 situações. Olha, indivíduo com flores monóclinas. Monóclinas, mono, de hermafrodita, lembra de monóico. Se são hermafroditas, mesmo tendo um potencial do estame amadurecer primeiro que o pistilo, o estame que é o masculino, né? Enquanto que o pistilo representa o feminino, a parte feminina da planta. Mesmo eles se reproduzindo em épocas diferentes, não deixa de ser uma planta hermafrodita. Tem possibilidade de autofecundação. Flores díclinas, flores de sexos separados, mas tem as duas na mesma planta. Então tem possibilidade de autofecundação na mesma planta. Os indivíduos têm flores ou masculinas ou femininas. Aqui não tem possibilidade de autofecundação. Então aqui não tem autofecundação, sem auto. Não tem nenhuma possibilidade. Na 4, flor hermafrodita, os estames estão separados do pistilo. Está separado o masculino do feminino, mas é hermafrodita. E a 5, novamente hermafrodita, e os estames e pistilos amadurecem ao mesmo tempo. Aqui, mais do que nunca, a possibilidade de autofecundação. Então, a única que não tem muita possibilidade de autofecundação, aliás, não tem nenhuma possibilidade de autofecundação, é a espécie 3. Se ela não tem possibilidade de autofecundação, aqui tem um vocabulário específico da questão. Se ela não tem possibilidade de autofecundação, é aquela onde há menor possibilidade de ocorrer o que falou no enunciado. Então, dentre as espécies citadas, aquela na qual há menor possibilidade de ocorrer a consequência descrita no esquema. Lembrando aqui, ó, que a consequência era reduzir a habilidade das populações quando tem perda de variabilidade genética. Então, a única que vai ter essa possibilidade maior a ser considerada é a 3. Lembrando que os cruzamentos, as fecundações cruzadas, são aquelas que aumentam a variabilidade genética. Por isso, vários seres hermafroditas, como até, por exemplo, anelídeos, minhocas, fazem reprodução, mesmo sendo hermafroditas, não fazem autofecundação, preferem a fecundação cruzada, né? Com isso, a gente termina aqui um pouquinho das questões, porque nós temos aí um tempo, né, limitado para tentar lembrar vocês o que é mais importante. E lembrem bastante que vocês já solidificaram o que era importante de conhecimento, muita coisa está aí armazenada, nós temos uma parte de armazenamento no cérebro, é só resgatar. A hora que a gente vê uma questão, a gente puxa ali da memória e, consequentemente, você vai lembrar o que é mais importante. Confie no seu potencial, descanse para a prova, faça uma alimentação mais leve, né? Não se esqueçam, do ponto de vista até fisiológico, que a gente, quando alimenta muito, a gente vai mandar o nosso fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. E se a gente mandar para o trato gastrointestinal, vai sobrar pouca coisa para o cérebro. E aí a gente não vai conseguir pensar nas questões como a gente tem que pensar na hora da prova. Então faça uma alimentação melhor, uma alimentação mais leve e antecipada a essa prova. E boa prova para vocês, tá?